reprodução, enfim, o estágio intermediário em seu ciclo. Ok? Dúvidas? Então, aqui a gente já matou definitivo e intermediário, né? O que seria um hospedeiro reservatório? Ô, professor, rapidinho, só voltando Eu. aqui no definitivo, por favor. Eu posso falar, então, que vai ser o hospedeiro onde o parasita vai ter a sua idade adulta? Sim, reprodução É isso. sexuada. Ah, ok. Se desenvolve verme adulto, O vamos senhor assim. perguntou do reservatório, professor? Isto. Posso dar um exemplo de um hospedeiro reservatório? Sim. O gato. Para qual doença? Toxoplasma gondii. Será? Tem o gambá também, mas ele é o Toxoplasma gondii de intermediário para os seres humanos. Eu vou deixar essa discussão para a aula de toxoplasmose, porque ela é a próxima, tá? A gente vai Ok. ver que no gato, se eu não me engano, Professor, toxoplasmose não são as fezes do gato? é Talvez para através das fezes. É o que Desculpa, acontece. Na citar a discussão, mas toxoplasmose, ele é um reservatório. Mas tem outros reservatórios da natureza também, que são alguns ratos e também, se eu não me engano, alguns gambás. o que vocês acham? Concordam ou discordam? Eu vou deixar para explicar essa questão da toxoplasmose na próxima aula, que é a aula de toxoplasmose, porque a gente vai ver que nesse contexto o gato assumiu o papel não de reservatório, tá? Mas muito mais de um outro tipo. Eu vou falar lá para não embaralhar a cabeça de vocês, tá bom? Semana que vem eu te respondo essa pergunta, ok, Raimundo? Vamos combinar assim? Pode ser, professor. Graças também. Vou buscar também. Pronto, então é isso. Busque essa informação e o Raimundo vai nos explicar na próxima aula se o gato de fato é considerado um hospedeiro reservatório. Em literaturas básicas eram. Agora eu vou ver uma mais aprofundada. Eu passo na próxima aula. Porque o conceito de reservatório, por exemplo, algumas literaturas trazem o gato como hospedeiro definitivo, porque a forma sexuada poderia se reproduzir no gato e a gente ser um hospedeiro intermediário, enfim. A gente vai trocar uma ideia sobre isso, tá bom? Vamos todos ler sobre a toxoplasmose, que na próxima aula a gente discute. Mas um reservatório, por exemplo, uma das interpretações seria um tipo de hospedeiro que pode abrigar o parasita sem manifestação clínica, de modo que ele não fica doente, mas ele permite que o parasita fique viável e, a partir disso, insetos podem se contaminar e transmitir essa doença. Por exemplo, doença de Chagas. Não tenho certeza agora, me fugiu da memória. Não sei se é o tatu ou um outro parasita, um outro animal. Ele pode ser infectado pelo protozoário da doença de Chagas, todavia, ele não desenvolve doença clínica, ele não desenvolve sintoma, ele não tem nenhum prejuízo. E aí o que acontece é que o barbeiro vai lá, pica o animal, ingere o protozoário, e aí ele faz o ciclo e pica o ser humano, e aí o ser humano desenvolve doença. Entende? Então, o reservatório está muito nesse contexto. Ele consegue abrigar os parasitas ou outro meio de transporte sem ter nenhum prejuízo, permitindo a viabilidade do parasita, de modo que isso viabilize que ele seja de fato, um reservatório ali onde outros insetos ou outros agentes que participam desse ciclo possam se contaminar e aí contaminar outras pessoas. Isso. Não é nem necessariamente um adormecimento de fato. É mais no contexto também de desenvolvimento de doença. Esse contexto de adormecimento acontece muito no hospedeiro de transporte. Ou seja, ele é um hospedeiro que permite a viabilidade do parasita, todavia, ele
fica ali adormecido, sem nenhum desenvolvimento, mas fica viável. E aí ele consegue, a partir disso, manter a viabilidade do parasita e, a partir de suas características, viabilizar que as outras pessoas de diferentes locais se contaminem através dele, ou então servindo também de alguma forma como reservatórios, etc. No caso da febre amarela, os macacos seriam hospedeiros reservatórios? João, não conheço o caso específico da febre amarela. Bom, eu vou dar uma olhada, na próxima aula eu te respondo. Porque no nosso contexto de parasitologia a gente não trabalha com essa parte. Então, especificamente a febre amarela, não saberia te responder. Mas na próxima aula a gente troca uma ideia sobre isso, tá bom? Vou anotar aqui e a gente conversa na próxima aula. Beleza? E, por fim, nós temos o hospedeiro portador, que seria... Aquele que manifestaria a doença? Os sinais clínicos? Não, aquele que manifesta, que possui o parasita, mas que também não chega necessariamente a manifestar a doença em sinal clínico. Então, por exemplo, eu tenho um indivíduo que ele é HIV positivo, mas ele não tem AIDS. Ele é portador do HIV, mas ele não necessariamente tem a doença, entendeu? Então, eu sei que isso meio que se confunde. Por isso que alguns casos específicos, como toxoplasmose ou outras coisas, eu prefiro ir falando ao longo da disciplina, porque vai ficando mais claro, para não embolar a cabeça de vocês agora. Trago aqui algumas possibilidades para vocês se habituarem ao que é possível e ao longo da disciplina a gente vai destrinchando melhor. Mas um portador é aquele indivíduo que ele tem o parasita, mas não necessariamente tem a doença. Um exemplo clássico, né? Um indivíduo que é HIV positivo, mas que não manifestou AIDS, por exemplo. Entendidos? Professor, Eu. então a diferença do hospedeiro reservatório e portador se daria mais pela questão da transmissão posterior? O reservatório Exatamente. transmite. Ah, entendi. Exatamente. Porque o reservatório, ele alberga o parasita viabilizando a transmissão através de vetores, tá bom? O portador é aquele que tem a doença, tem o vírus, o parasita, mas não necessariamente manifesta a doença. Então, muitos desses conceitos, percebam que eles meio que se misturam, se entrelaçam, se conversam. Por isso que assim, eu acho importante trazer para vocês terem esse conhecimento, mas o destrinchar de cada um deles eu acho mais interessante a gente fazendo nos casos que a gente vai estudar cada doença para não embolar de vez o meio de campo. Mas deu para entender as diferenças básicas, conceitos básicos? Entendeu, João? Ótimo. Entendi, sim. Então, diante disso, nós vamos ver que os parasitas, de modo geral, eles possuem dois tipos de ciclo biológico. Um parasita tem um ciclo monoxênico, ou ele pode ter o ciclo heteroxênico. Um parasita com ciclo monoxênico é aquele que permeia exclusivamente por um único hospedeiro, sem a necessidade de passar por um hospedeiro intermediário para que ele faça o seu ciclo. Então, a gente vai ver, por exemplo, alguns parasitas que conseguem infectar um único tipo de hospedeiro. Por exemplo, uma entamoeba histolítica, uma ameba, via fecal oral. Então, a gente a come alimento contaminado, ela se desenvolve no intestino, a gente libera os cistos nas fezes, e esse cisto outra pessoa ingere e já vai ser infectada. Isso é um parasita com ciclo monoxênico. Já um parasita com ciclo heteroxênico demanda da necessidade de um hospedeiro intermediário para que ele se desenvolva. Então, por exemplo, o indivíduo, por exemplo, a própria esquistossomose, né, ela precisa passar pelo caramujo lá para que o seu ciclo biológico aconteça e então ela consiga infectar um ser humano como hospedeiro definitivo, por exemplo.
Logo, essas são as diferenças básicas do ciclo biológico do parasita. E a gente vai ver que muitos destes parasitas, eles vão ter a forma de transmissão, né, o modo de transmissão e 2 estágios básicos. Um estágio infectante e um estágio diagnosticável. Professor, qual seria a diferença? Deixa eu ver um exemplo bem tranquilo. Porque ainda vocês vão ver as formas evolutivas, né? Todavia, por exemplo, a doença de Chagas, a gente vai ver que a forma infectante é um determinado tipo, né? O tipo mastigota metacíclico. A forma diagnosticável, que é encontrada no sangue do indivíduo, já é a tripomastigota sanguínea. Então, a própria esquistossomose tem uma forma que é a que infecta o ser humano e outra que é a encontrada nas amostras de fezes, por exemplo, que é a forma diagnosticável. Então, a depender do estágio que ele esteja do seu ciclo biológico, ele também pode ser caracterizado como forma infectante, forma diagnosticável, enfim, e assim por diante. Mas, quanto ao ciclo biológico, ele pode ser classificado, de modo geral, em 2 grandes grupos. Ou monoxênico, quando tem apenas um hospedeiro, ou heteroxênico, quando tem um hospedeiro definitivo e um hospedeiro intermediário. Ok? Então, dando um exemplo aí de geral da dinâmica do ciclo biológico parasitário. Como funciona, professor? Eu vou tentar. Eu geralmente acompanho vendo o chat, tá? Apenas quando eu tenho que rabiscar alguma coisa ou apontar no laser, aí eu não fico vendo vocês. Agora eu vou apontar no laser, então não vou ver vocês, mas assim que eu terminar de explicar, eu volto a ver o chat, tá bom? Por acaso tenha alguma pergunta. Deixa eu ver, pronto. Então, como funciona basicamente o ciclo biológico parasitário de doenças infectocontagiosas humanas, né? Inicialmente, de alguma forma, os parasitos entram em contato com os seres humanos, seja pela ingestão do alimento contaminado, pela picada do inseto vetor ou qualquer outra forma que seja possível. A partir disso, esse parasita vai se estabelecer em algum tecido, penetrar de alguma forma alguma célula ou algum tecido, de modo a estabelecer a parasitose ou parasitismo no ser humano. Essa forma que estabelece a infecção é chamada a forma infectante ou estágio infectante. A partir disso, uma vez que ele infectou o indivíduo, ele vai se multiplicar e absorver muitos dos nutrientes a partir do ser humano. Então, por exemplo, qual é um dos grandes problemas de parasitoses intestinais? Né? A colega que é nutricionista pode colaborar também nesse sentido. As crianças, geralmente, anemia, desnutrição, porque esses parasitas consomem muitos dos nutrientes que esses indivíduos ingerem e que, geralmente, como a gente viu lá, são pessoas de países subdesenvolvidos, com baixa condição sanitária, muitas vezes baixa condição financeira, então ela já não tem um aporte nutricional adequado. Ainda tem parasitas roubando os nutrientes dela, digamos assim, isso pode causar problemas graves, problemas sérios. Então, um dos grandes problemas relacionados a esse processo é também a competição por nutrientes, de modo que eles absorvem, eles se alimentam com esses nutrientes, digamos assim, fazendo o seu ciclo reprodutivo e se multiplicando, aumentando o que nós chamamos de carga parasitária. Uma vez aumentada a sua carga parasitária, eles passam aí a diferenciar-se, né, nas formas possíveis, que geralmente são as formas de transmissão também, né? São os estágios diagnosticáveis.
Então, é aquele estágio que vai aparecer nas fezes, no exame de fezes, ou no sangue, no exame parasitológico de sangue, ou no material vaginal, se você faz um esfregaço, ou um exame de coleta de superfície. Então, são esses estágios, após esse processo de estabelecer a infecção, de multiplicação, que aparecem geralmente nesses momentos do diagnóstico, né? Que são geralmente as formas que são as que alcançam o ambiente externo. Então, se é um parasita intestinal, são as formas que vão aparecer na fezes. Se é um parasita que tem um vetor, é a forma que o inseto vai ingerir quando ele picar o ser humano contaminado e vai passar pela diferenciação desse inseto e propagar para infectar outra pessoa. Então, eles saem para o ambiente após a reprodução, multiplicação, e podem se estabelecer em outras vias, em animais, hospedeiros intermediários, né, em água, ou alimentos, ou mesmo ficar no ambiente. Uma vez se estabelecendo, né, nesse ambiente externo, ou alimentos, ou hospedeiro intermediário, eles potencialmente podem contaminar um novo hospedeiro, reiniciando o ciclo, entrando em contato, estabelecendo infecção, se multiplicando, diferenciando-se nas formas diagnosticáveis, contaminando novamente o solo, o alimento, o hospedeiro intermediário, e a partir disso contaminando outra pessoa, enfim. Fica-se esse ciclo eterno aí, que propaga o parasita pela comunidade, viabilizando que o ciclo biológico desse parasita aconteça. Deixa eu reabrir aqui. Pronto. Entenderam, pessoal? Alguma dúvida? De modo geral, a gente vai ver que os ciclos biológicos permeiam em torno disso. Então, por exemplo, a gente falou de esquistossomose. O que acontece é que na esquistossomose, ele vai ser liberado, vai encontrar lá o caramujo, vai se multiplicar, depois vai entrar em contato com o indivíduo, nossa primeira figurinha aqui, através da água. Vai fazer o seu ciclo, estabelecer a infecção, se multiplicar, alcançar o ambiente externo, contaminar o caramujo, e esse ciclo fica girando. Para qualquer outra doença parasitária que nós vamos ver aqui, vai ser muito em torno disso. A diferença é que uns vão ter aí um hospedeiro intermediário, outros não. Em grande maioria, essa é a nossa lógica que a gente vai ver. A diferença é que para um parasita, o hospedeiro intermediário é tal, para outro é tal. Um parasita tem tal forma de transmissão, o outro tem tal característica, enfim. E são essas diferenças que a gente vai ver. E tratando-se, né, dos processos e sinais clínicos e das doenças que eles causam, tudo vai depender de onde eles se implantam e de quais órgãos ou células eles afetam. Então, percebam no slide anterior que, como eu disse, quais são as etapas? Entrar em contato com o ser humano, estabelecer a infecção. Os sinais e sintomas que o indivíduo vai apresentar depende de onde o parasita estabeleceu a infecção. Então, se o parasita estabelece a infecção a nível de trato gastrointestinal, o indivíduo vai ter sinais e sintomas relacionados a problemas gastrointestinais. Se é um parasita que afeta o trato urogenital, sinais e sintomas relacionados a problemas urogenitais. E assim, com sangue ou, como eu disse, diversos outros órgãos, pulmões, coração, cérebro, fígado. Então, por isso que eu falo, quando eu vi o colega, eu gosto de neurologia, pode afetar o cérebro. Eu gosto de endócrino, afeta fígado, afeta órgãos endócrinos também, que tem função endócrina. Afeta coração, o rapaz da cardio tem que ficar esperto, porque afetando o coração, o indivíduo vai ter problemas cardíacos que nem sempre vai ser hipertensão, né? Hipertensão ou infarto, qualquer relacionado. Pode ser uma parasitose. E tem que conhecer essas parasitoses para fazer o diagnóstico e o tratamento adequado. Certo? Então, por isso que é importante conhecer essas nuances,
porque tudo varia do parasita e de onde ele infecta. A partir disso, a gente consegue direcionar o cuidado ao paciente da forma que seja adequada. E além disso, além do parasita e de onde ele infecta, também um fator importante é como o nosso sistema imune responde a essa infecção. Porque eu falei até agora aqui, está tudo muito fácil, tudo muito bonito para o parasita, né? É só chegar ali, entrar, estabelecer a infecção de boas, mas não é bem assim, né? A gente sabe que tem um sistema imunológico que tem uma plasticidade, uma variabilidade de mecanismos de defesa que é sensacional, que vai atuar contra ele. O problema é que esses parasitas, assim como nós temos mecanismos de ação de defesa, eles possuem mecanismos de evasão do sistema imune, que a gente vai perceber. Então, vocês já tiveram imunologia ou vão pegar comigo aqui agora? Alguém sabe me responder? A maioria, pelo menos, né? Eu sei que a turma é variada. Com você, agora. Pronto, então é bom que a gente vai ver tudo junto. Mas nós vamos ver nas próximas aulas, tá? De imuno também, que nosso sistema imune é fantástico. Mas os parasitas também são magníficos do ponto de vista biológico, de estabelecimento de infecção e mecanismos de defesa. Então, um parasita lá infectou uma determinada célula, ou infectou um tecido. Nosso sistema imune envia lá um macrófago, um neutrófilo para fagocitar esse micro-organismo, para destruir. Só que esse micro-organismo tem mecanismos de defesa que faz com que ele engane o macrófago, engane o neutrófilo, e o neutrófilo, o macrófago, não consegue destruir. E aí o que ele faz é se multiplicar dentro da célula de defesa e aí se expandir cada vez mais. É um problema. Então, ou por vezes, ele induz uma resposta inflamatória tão alta, mas tão alta, que mata não o parasita, mas destrói o tecido. Porque a gente viu provavelmente, ou vão ver aí, que a resposta inflamatória é benéfica até certo ponto. Se ela é descontrolada, ela pode causar dano tecidual grave, o que não é interessante para nós, né? Então, o sistema imune também é muito importante neste contexto de parasitose, porque a gente vai ver que a patogenia, né, as origens patológicas e as patologias associadas à infecção parasitárias, muitas vezes não é nem pelo parasita, é pela irritação que ele causa, pela inflamação que ele causa, que causa o dano severo, né, que leva muitas vezes o indivíduo a óbito. Alguns estudos demonstram que em doenças nesse caso, em indivíduos que não têm uma resposta tão forte, é pior também, porque aí o parasita deslancha. Então, por isso que a resposta imune ela não pode ser nem muito baixa, nem muito alta, ela tem que ser perfeita. Porque se ela é baixa, o parasita deslancha, multiplica cada vez mais, infecta tudo que é célula, mata tudo. Se ela é muito alta, o parasita não consegue se reproduzir muito, mas o sistema imune acaba com o organismo, mata tudo que é tecido, destrói células, e isso gera danos também. Então, o equilíbrio, nós vamos ver ao longo das disciplinas, é essencial. Então, por isso que é importante manter aí a imunidade alta, como muito tem dito, cuidar da imunidade. Quando a gente fala sobre isso, não é sobre ter um sistema imune extremamente ativo, é sobre ter um sistema imune equilibrado, que consegue responder da maneira adequada aos diferentes micro-organismos. Ok? Isso é importante, por exemplo, nesse contexto de Covid, não sei se vocês já ouviram o termo cytokine storm, ou tempestade de citocinas. Alguém já ouviu? Então, provavelmente a gente vai ver na imuno que um dos principais problemas associados ao Covid não se trata só da infecção causada pelo vírus, é porque ele estimula uma resposta inflamatória tão grande, mas tão grande, que a lesão tecidual é igualmente grande, aí acaba destruindo muitas células, causando um dano tecidual elevado, o que leva o indivíduo muitas vezes a óbito. Então, a gente vai perceber, e esse processo do cytokine storm, a tempestade de citocinas, ilustra muito bem isso que eu estou falando.
Então, por isso que é importante a gente conhecer uma doença não apenas pelo ponto de vista do causador da doença, mas eu acho que até principalmente sobre como o nosso corpo está respondendo a ela. Isso vai ser muito importante no caso de doenças infectoparasitárias, né? Vai ser extremamente importante para que a gente tenha as condutas adequadas. Tá? Então, eu trouxe aqui alguns exemplos, né, de mecanismos de evasão de parasita. Então, o Plasmodium, né, causador da malária, por exemplo, gera a indução de bloqueadores, moléculas, né, indutores de bloqueadores de anticorpos, de modo que, apesar de o nosso organismo desenvolver uma imunidade, né, produzir anticorpos específicos contra o Plasmodium, o anticorpo não consegue se ligar ao parasita, não consegue exercer sua função. Então, ele produz seus mecanismos de fuga, de evasão do anticorpo. Então, o Trypanosoma cruzi, ele tem, que é o causador da doença de Chagas, uma das suas características é causar anergia de células T. Vocês talvez já tenham ouvido falar de linfócito, de célula T, que são uma célula de defesa importante, e o Trypanosoma cruzi, ele desliga essa célula. Então, a gente tem as células de defesa, mas ela não atua, ela não mata, ela não exerce sua função, o que causa imunossupressão no indivíduo e o parasita se multiplica, porque se a imunidade não está funcionando, o sistema não funciona, está desligado, o parasita se multiplica. Então, são outros mecanismos de defesa de outros parasitas, nesse caso, o Trypanosoma cruzi. Então, outro, né, o Entamoeba histolítica, causador da amebíase, induz a degradação de anticorpos por proteinases. Né? Os anticorpos são proteínas. Então, o Entamoeba histolítica ele libera enzimas que degradam proteína, e aí, quando o anticorpo vai lá para se ligar no parasita, essas enzimas vão lá e degradam os anticorpos. Outros mecanismos de evasão. Então, percebam que, assim como o nosso corpo tem os mecanismos de defesa, o parasita tem também seus mecanismos de fuga do nosso sistema imune. Por isso que é essencial, é importante que nós conheçamos sempre os dois, como o parasita age, como o nosso corpo reage a ele, para que diante disso a gente encontre o equilíbrio que culmina, né, na eliminação do parasita e na cura do indivíduo, sempre quando possível. Alguma dúvida até aqui ou está tranquilo? Tranquilo. Show. Então, uma outra característica importante na parasitologia é que é extremamente importante conhecer o ciclo biológico do parasita. Porque é a partir disso que vocês, enquanto médicos, vão solicitar alguns exames diagnósticos. Por exemplo, alguém sabe, aí falou mais cedo, doença de Chagas. Como é que a gente fica infectado? E onde é que ela fica? Alguém tem alguma noção? Sangue, ok. Sangue. Camila, você pediria um exame parasitológico de fezes para o indivíduo que está com Chagas? Você pediria para analisar as fezes dele para achar o Trypanosoma cruzi, o causador da doença? Por que não, Camila? Aquele momento de tensão, cadê Camila? Sumiu. Porque se acha que está no sangue, não sei. Termina, Camila, você está indo bem. Sem pressão. Você pediria um exame de fezes para indivíduo que tem Trypanosoma cruzi, por exemplo? Alguém corrobora com Camila? Concorda, discorda? Vamos nos auxiliar. Se está no sangue, não faz sentido pedir de fezes. Exatamente. Então, se não é um parasita que permeia o trato gastrointestinal, a luz intestinal, a ponto de ser encontrado nas fezes, por que eu vou pedir um exame de fezes? Não tem lógica. Não é isso? Mas para que eu saiba qual o exame diagnóstico adequado eu devo solicitar, eu tenho que saber onde é que o parasita anda, o que ele causa, quais os órgãos que ele afeta. Entendeu? De igual maneira, se eu tenho lá amebíase, ou giardíase, que é um parasita essencialmente
de intestino, gastrointestinal. Faz sentido eu pedir um exame parasitológico para ver o parasita no sangue? Não, ele não está no sangue. O habitat dele normal não é o sangue. O habitat é trato gastrointestinal. Então, nesse caso, faz sentido solicitar um exame parasitológico de fezes, não de sangue. Então, percebam que é importante conhecer o ciclo biológico, os locais onde esse parasita permeia, porque é a partir disso que nós podemos traçar as estratégias adequadas para que se faça um diagnóstico eficiente. Então, a partir das características do parasita, nós podemos solicitar o diagnóstico, seja pela análise microscópica de encontrar o parasita, né, quanto por outras técnicas. PCR, né, que está muito na moda agora com Covid, busca de antígenos por diferentes formas, hemoaglutinação, imunofluorescência, ELISA. Então, existem diferentes testes que buscam antígeno, ou que busca o DNA na amostra, ou que busca anticorpo, de alguma forma, também serve para rastrear, de alguma forma, as doenças. Todavia, isso permeia pelo conhecimento prévio do ciclo biológico do parasita. Por isso que a gente estuda todos esses parasitas e as doenças que eles causam. E, a partir disso, a gente pode direcionar aos tratamentos. Que, no caso da parasitologia, de modo geral, né, consiste aí em medicações antiparasitárias, né, para matar aquele parasita que está causando a infecção, mas vai também de mudanças na dieta do indivíduo, de suplemento vitamínico, já que esse parasita consome muito dos nutrientes, é importante muitas vezes suplementar, fazer a dieta adequada, reposição de fluidos, o velho albendazol também, exatamente. Mas a gente vai conhecer e vai ver que é importante conhecer aonde o parasita está no momento. Qual o quadro clínico do paciente? Por exemplo, na amebíase, nós temos duas formas. Nós temos a forma intestinal, no qual o parasita fica no trato gastrointestinal, mas a depender da situação, ele pode perfurar o intestino, e aí, via circulação porta, né, os vasos mesentéricos direcionam esse parasita para a veia porta, ele pode se implantar no fígado, pode subir pela circulação e alcançar outros órgãos. Então, a depender do local, eu posso dar um antiparasitário de luz intestinal. Mas se o parasita não está mais no intestino, esse remédio já não serve. Então, eu tenho que dar um medicamento antiparasitário tissular, que é aquele que vai alcançar os tecidos. Então, tem uma melhor biodisponibilidade no sangue e consegue alcançar melhor os tecidos. Então, por isso que é importante, porque nem tudo é tomar uma anita e resolve, né? Então, a gente tem que conhecer o parasita, as possibilidades e saber rastrear onde ele está no momento. Qual o ciclo que ele está, qual parte do ciclo ele está, onde ele está no momento, porque é isso que vai direcionar também o tratamento contra esse parasita. Então, o velho albendazol resolve bastante, mas nem sempre, né? Nem sempre o anita, nem sempre o metronidazol, enfim. Tem outros casos. E também, nós vamos ver mais profundamente em cada aula, mas é importante, a gente percebe, a prevenção e controle não é difícil, não é que não é difícil, mas com atitudes e políticas públicas bem estabelecidas, é possível controlar perfeitamente doenças parasitárias. Então, aí, por isso que é importante desenvolvimento e implantação de programas educacionais, uso de inseticidas para matar os insetos que possam ser vetores, uso de roupa de proteção, principalmente para as pessoas que trabalham no ambiente rural, onde esses parasitas estão, ou os vetores estão em maior quantidade, uso de tela de proteção, uma vez que muitos desses insetos têm comportamento noturno, né? Então, eles acabam fazendo a transmissão enquanto a gente está dormindo, não percebe. E aí, principalmente, tratamento de água, melhoria higiênico-sanitária da população, infraestrutura, né? Um manuseio adequado e cocção de alimentos, e também evitar relações sexuais sem proteção. A gente vai ver algumas doenças parasitárias que afetam o trato geniturinário, bem como até mesmo doenças cujo o
a via de transmissão fecal-oral pode ter também uma transmissão via relações sexuais, iniciação do ciclo, enfim. Então, por isso que é importante conhecer, né, todas essas possibilidades, para que vocês saibam aí futuramente instruir seus pacientes da maneira adequada e tomar as atitudes que se façam necessárias. Beleza? Então, como um resumão da aula, esses parasitas, né, eles surgiram já há muito tempo, como a gente disse, desde o período pré-histórico existem relatos, né, de parasitas, e com a globalização, colonização, eles tenderam a se espalhar pelo mundo e se adaptar a diferentes regiões, de modo que eles podem ser classificados de diferentes maneiras. A gente viu que o parasita pode ser obrigatório, facultativo, endoparasita, ectoparasita, né? O hospedeiro pode ser definitivo, intermediário, reservatório, portador, entre outros, né? Então, existe aí essa classificação. A sintomatologia e a patogenia depende de onde o parasita se estabelece. Então, se ele geralmente, né, se ele é um parasita que se estabeleceu no cérebro, o indivíduo pode ter problemas neurológicos graves. Se ele causa alterações cardíacas, vai ter problema cardíaco. Se ele é um parasita de trato gastrointestinal, vai ter problema gastrointestinal. Então, o sinal e sintoma está diretamente relacionado ao órgão onde o parasita ou ele infecta ou ele, de alguma forma, causa dano, né? E, além disso, além de termos todo esse problema da infecção, eles também possuem mecanismos de evasão. Então, muitos deles impedem que os anticorpos se liguem lá a esses parasitas para que o sistema imune consiga enxergá-los. Ou então eles degradam o anticorpo. Enfim, eles têm os seus mecanismos de evasão que também garantem ou ajudam que eles consigam estabelecer a infecção no indivíduo, apesar da resposta imune. Por isso, é importante conhecer o ciclo biológico do parasita para que vocês possam escolher adequadamente os mecanismos de diagnóstico, quais as técnicas adequadas, como a gente disse. Tem lógica pedir um exame de fezes para um parasita que, essencialmente, habita a circulação sanguínea. Não vai aparecer, né? Então, por isso que é importante conhecer o ciclo biológico para que, a partir disso, vocês saibam pedir o diagnóstico adequado, bem como instruir os seus pacientes ou a comunidade adequadamente nas técnicas, nas políticas de prevenção e controle de doenças parasitárias, tá certo? Então, por hoje foi isso, né? Como eu já disse antes, esses são os livros que eu recomendo, tá bom? Para vocês estudarem o assunto. E, no mais, agradecer a vocês, foi um prazer conhecê-los, tá bom? Prazer conversar um pouquinho com vocês. Espero que a gente troque mais umas ideias no decorrer do semestre. Por favor, não sumam, vamos conversar, tá, gente? Eu gosto de conversar. Aquilo que eu não souber, eu vou falar que não sei. Aquilo que eu souber, eu respondo. Aquilo que eu souber mais ou menos, a gente estuda um pouquinho mais e troca uma ideia depois. Mas por hoje é isso. Tá bom, pessoal? Eu que agradeço a vocês. Eu vou encerrar a aula, né? Então, assim que tiver o link, eu disponibilizo para vocês.